Salve o Corinthians! Salve o Corinthians! Ou deveria dizer salve o Cuiabá. Bom, não importa, hoje é dia de Inter e vamos falar sobre isso. Fica comigo depois da vinheta. Fala galera, tudo certo? Tudo beleza? Como é que vocês estão? Quarta-feira, dia de Internacional, dia de subirmos na tabela, dia de a gente chegar mais próximo do líder Corinthians, porque o Corinthians perdeu para o Cuiabá no único jogo da rodada agora na terça-feira à noite e os adversários, a galera que tá ali, segundo, terceiro, quarto, quinto, ficaram oriçadinhos, ficaram todos assanhados, né? Para chegar mais próximo do líder, tudo embolado no Campeonato Brasileiro e aí, meu amigo, esse campeonato fica bem legal, né? Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu só quero te dizer o seguinte, ó, tá a fim de apostar no Internacional? Tu acha que o Internacional vai se dar bem lá na Vila Belmiro hoje, a partir das 21 horas e 30 minutos? Então tem aqui na descrição o link da X6Bet, tá? X6Bet com as melhores odds do mercado, X6Bet com a barbada de não precisar inscrição, tu não precisa cadastro, tu não precisa fazer nada. Tu vai nesse link que tá na descrição aqui, tu clica, eles vão te jogar para um WhatsApp, tá? E por Pix, é tudo por Pix. Tu vai fazer a tua aposta, ó, eu quero jogar cinquentão no Inter. Beleza, manda o Pix. Mandou o Pix, tá feita a tua reserva, tá feita a tua aposta. Ganhou? O Inter foi lá e te deu dinheiro em 5 minutos. Depois do jogo tá no teu Pix também, tá na tua conta, tá tudo de barbada, tu não precisa te estressar com cadastro e nada mais, beleza? X6Bet, essa é a pegada. Vamos lá, o Azaf, joga na tela, meu parceiro. Joga na tela porque o seguinte, olha só, o Inter agora ele fica olhando os adversários, né, em segundo, terceiro, quarto, quinto, que é o seguinte, ó. Palmeiras com 16, Atlético com 16, Curitiba com 14, o América Mineiro com 14 e o São Paulo com 14. Tá todo mundo embolado ali, porque o Inter também tá com 14 na 7ª posição. Só que assim, quando o Inter entrar em campo, gurizada, olha só, a gente vai saber basicamente quanto o América, o que o América fez, porque o América joga no Independência contra o Ceará às 19, tá? O Palmeiras também joga às 19 horas no Allianz Parque, tá? Contra o Botafogo. Botafogo que tá logo atrás do Inter. É bem possível que se de repente o Palmeiras patinar, perder pro Botafogo, o Inter vai perder uma posição na tabela, mas aí depois o Inter joga às 21 horas e 30 minutos, né? Não dá pra esquecer disso. Só que daí depois a gente tem também ali o São Paulo, tá? O São Paulo que enfrenta, tá fora, tá? Enfrenta o Curitiba só na quinta-feira. Então, de repente, o Inter vai ter que ganhar o jogo, vai ter que jogar na Vila Belmiro e vai ter que esperar o que vai acontecer com o São Paulo para ver o que acontece na tabela. Mas o mais importante é que o Internacional, dependendo da combinação de resultados, ele pode ser o quarto colocado. Ele pode ficar entre os 4 colocados, porque se ganhar do Santos, aí pode pegar um G4 bonitaço agora no Campeonato Brasileiro, beleza? Tem uma informação importante que é qual time vai jogar? Porque o Wanderson não pode jogar porque está suspenso pelo cartão amarelo. A tendência, tá, é que seja o Depena na vaga do Wanderson, tá? Mas tá rolando um papo lá em Santos, principalmente pelo fato de o Pedro Henrique, tá, ter viajado. O Pedro Henrique não jogou contra o Bragantino, daqui a pouco poderia aparecer nesse ataque aí, não no lado do David, muito pelo contrário, do lado do Depena, tá? Então ainda tem ali, ó, o David e o Depena, ou pode ser o Depena e o Pedro Henrique, ou ainda pode ser o alemão, tá? A tendência, inclusive, é que seja o alemão, tá? Mas a ideia é que o Depena seja o cara da frente no lugar do Wanderson para depois ter um companheiro ali na frente, beleza? Uma coisa interessante de destacar, a possibilidade de continuar, de ser mantido o Rodrigo Dourado e o Gabriel no meio, ela existe, tá? Ela existe, e uma possibilidade muito remota do Maurício entrar na vaga de um desses dois volantes, para o Inter ter um pouquinho mais de mobilidade no meio campo. Eu acho que não vai acontecer, tá? Mas me deram uma soprada assim, ó, não te surpreende se entrar o Maurício, porque o Mano gostou da atuação do Maurício agora contra o Red Bull Bragantino. O Maurício que inclusive faz o passe de cabeça pro Johnny abrir o placar, né?
contra o Bragantino agora na última rodada do Campeonato Brasileiro. Nesse sentido agora do Gabriel e do Dourado, eu quero destacar uma matéria também da Zero Hora. Bota na tela aí, ô Azef, olha só. O Felipe Duarte da Zero Hora, tá? Ele bota os números, inclusive, do Gabriel e do Rodrigo Dourado no último jogo. No último jogo contra o Red Bull Bragantino, né? Porque eles refizeram aquela parceria. Eles já tinham jogado juntos na Copa Sul-Americana, se eu não me engano, né? E daí é o seguinte, olha só, é interessante que o Gabriel ficou mais tempo em campo, né? Porque o Dourado saiu no meio da partida contra o Bragantino. E eu nem digo que se ele estava bem ou mal, eu acho que é muito mais por questão de joelho, que é muito mais questão de condicionamento físico do que qualquer outra coisa, tá? Mas olha que interessante aqueles números ali, né? São 52 passes certos com 93% de acerto pro Gabriel, com 22 e 79% de acerto para o Rodrigo Dourado. Isso também é interessante a gente destacar que o Rodrigo Dourado, na verdade, ele jogou um pouco mais da frente, né? O Gabriel que fazia a primeira função no meio-campo e não o Rodrigo Dourado. E aí, aí eu acho que é muito mais isso para que o Edenilson seja mais solto no meio do que qualquer outra coisa, para jogar um pouquinho mais do lado do Alan Patrick. Vamos recuperar o time? O time provavelmente deve ser, tá? O Daniel, Bustos, Vitão, Mercado, René, Gabriel, Rodrigo Dourado, Edenilson, Alan Patrick, Depena, e aí aqui ficam 3 opções, tá? Pedro Henrique, o David ou o Alemão. Tendência que seja o Alemão. Nesse meio aqui, cara, tá? Daqui a pouco ainda pode surgir um Maurício, tá? Mas não é a tendência, mas vão ficar ligados, de qualquer maneira não custa. O Mano treinou isso, tá? O Mano tirou um volante e colocou o Maurício. O Lucas Colar, inclusive, estava lá, também não acredita na possibilidade. O Lucas Colar tá pelo Voz do Gigante lá, né? Ontem entrevistou, inclusive, o Yuri Alberto. Que saudade no meu ex, né? Mas olha só, a tendência é que o Maurício seja banco e opção para o segundo tempo, tá? Mas não se surpreendam se ele entrar no meio campo. Não vai fugir muito desses jogadores que eu tô falando para vocês aqui, beleza? Gente, eu espero que vocês tenham curtido esse conteúdo e a gente chega forte agora com Internacional e Santos, Santos e Internacional, 21 horas e 30 minutos, diretaço no Vozes do Gigante, tá? Ó, tá aqui em cima o link, já chega ali, bota o lembrete, a partir das 8 horas da noite a gente tá no ar, porque 21 horas e 30 o Inter entra em campo na Vila Belmiro, beleza? Tamo junto, valeu, tchau!